Fala, meu querido, tudo bem? Quero começar o nosso estudo de hoje, lembrando que nesse período eu estou de férias, né? E a gente vai continuar estudando o Evangelho segundo Marcos, como a gente tem feito. Mesmo de férias, nós vamos ler o texto e vamos trazer algumas explicações. Hoje com vídeo gravado, a gente vai estar fazendo assim nas próximas datas de janeiro também, que eu estarei de férias. Mas os vídeos serão postados sempre às quartas-feiras, às 19 horas, para você poder assistir como se você estivesse assistindo a minha live, tá bom? Hoje o estudo que a gente tem proposto é o estudo de Marcos, capítulo 9, a partir do verso de número 30. Estudamos semana passada, mosquitinho rodando. Estudamos semana passada um pouquinho de Jesus com os discípulos, no monte onde aconteceu a transfiguração. O rosto de Jesus ficou reluzente, ficou cristalino, a roupa de Jesus ficou alva. Apareceu dois personagens que depois foram entendidos como Moisés e Elias. Depois Jesus cura um jovem possesso, mostrando que algumas espiritualidades exigem de nós também uma busca maior, uma comunhão maior e talvez uma iluminação maior do próprio Espírito em nós. E hoje a gente vai continuar, esse texto acaba em Marcos capítulo 9, 29, e hoje a gente vai começar o verso 30, tá bom? Marcos capítulo 9, a partir do verso 30. Antes, vamos fazer um panorama, mais uma vez, para você entender. Marcos foi um discípulo que foi conquistado depois dos 12, possivelmente. E Marcos escreveu o seu evangelho, mesmo não sendo um discípulo direto de Jesus, utilizando um material que era um compilado de informações a respeito de Jesus, que a gente chama isso de fonte Q. E também Marcos possivelmente deve ter usado a Pedro como um dos discípulos que mais o orientou a escrever o Evangelho de Marcos, porque Pedro foi alguém que esteve próximo de Marcos, principalmente no final da sua jornada cristã e da sua liderança cristã. Você vê, por exemplo, Pedro muito próximo a Marcos, e Marcos escreveu um evangelho a gentios, e Pedro terminou a sua vida em Roma. A gente acredita que lá que Pedro foi, pela tradição, martirizado, né? Então a gente vê que possivelmente o evangelho de Marcos tem essa concepção muito de Pedro a respeito dos eventos. Por exemplo, o próprio Monte da Transfiguração só tinha Tiago, João e Pedro. Então você tem esses três sendo aqueles que estavam lá e que viram os eventos. Tudo isso corrobora para um entendimento de que talvez tenha sido Pedro a iluminação, a mente, né, que foi dando um caminho para Marcos, além de outras referências que ele possivelmente, né, pegou junto com algumas literaturas que tinham sobre rascunhos das histórias de Jesus que existia. Esses livros se perderam, e não há problema deles terem se perdido, porque eram, como a gente já explicou várias vezes, era só um rascunho. Depois que os evangelhos foram escritos de uma forma até muito didática, muito bem escritos a respeito da vida de Jesus, não conta tudo sobre a vida de Jesus. O próprio Evangelho de João, lá no final, diz que se a gente fosse registrar tudo que Jesus Cristo fez e falou, precisaria de muitos livros. Mas é o suficiente para a gente entender a obra, pessoa, né, do nosso mestre e principalmente seus ensinos. Marcos capítulo de número 9, a partir do verso de número 30, pegue a sua Bíblia, faça suas anotações, use o comentário dos vídeos para você fazer uma pergunta, se você quiser, sobre um trecho que a gente vai estar lendo. Talvez você tenha alguma pergunta a fazer, alguma dúvida sobre o texto, a gente esclarece assim que a gente receber a notificação que você fez lá, um comentário / uma pergunta. Amém? Marcos capítulo 9, a partir do verso 30, diz assim: E tendo partido dali, atravessaram pela Galiléia, e não queriam que alguém soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará.
Eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Mais uma vez, lembra que Pedro tinha sido chamado de Satanás, né? A gente já até comentou sobre esse texto, está lá em 8:33. Estou até com ele aberto aqui porque é uma página anterior. Quando Jesus chama, né, Pedro de Satanás, mas Pedro não era Satanás, estava movido por um pensamento de Satanás para que Jesus não cumprisse a sua missão. Por isso que a identificação é para trás de mim, né, Satanás. Mas mesmo chegando nesse período, os discípulos de Jesus ainda não entendiam por que era necessário a sua morte, tá bom? E eles, como diz outro, temiam interrogá-lo, ou seja, perguntar mais uma vez. A gente já teve alguns puxões de orelha com relação a esse tema. A gente perguntar novamente talvez traga um desconforto ao mestre. Então eles não fizeram isso, não perguntaram, mas eles não entendiam o que isso significa, até porque quando Jesus fala que ressuscitaria, Jesus está falando de um milagre concedido por Deus, que aconteceria, lógico, hoje a gente sabe da história, tem um registro, mas é um evento, não é, milagroso. É uma ação divina e sobrenatural sobre a vida e obra de Jesus. Então, assim, não era uma coisa que seria fácil entender, né? É a mesma coisa de alguém dizendo para você que vai morrer e daqui a 3 dias vai voltar, né? Seria muito complicado a gente entender isso como uma verdade absoluta e literal. Os discípulos também tinham dificuldade de entender, tá bom? Não há de se presumir que isso seja uma deficiência espiritual deles ou uma falta de fé. Todos nós, no lugar deles, né, teríamos também essa dificuldade, tá bom? Mas tudo, obviamente, graças a Jesus, se esclarece depois da sua morte, ressurreição e ascensão aos céus e todas as explicações que ele passa aos discípulos depois, tá bom? Como eu falei, dúvidas você pode colocar lá no comentário que a gente escreve para você, amém? Verso 33. Tendo ele partido para Cafarnaum e estando ele em casa, interrogou os discípulos: de quem é o discípulo? De que é que os discípulos... Perdão, gente, estou lendo errado. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Ou seja, o que é que vocês estavam discutindo ali enquanto a gente estava andando pelo caminho, né? Partindo para Cafarnaum. Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual era o maior. E eles, assentando-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas recebe ao que me enviou, que é Deus. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia um demônio, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo de que modo algum perderá o seu galardão. Amém? E quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor que lhe pendurasse ao pescoço numa grande pedra de moinho e fosse lançada no mar. E se a tua mão lhe faz tropeçar, corta-o, pois melhor entrares maneta na vida eterna, né, do que tendo as 2 mãos e ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não morre o verme e nem o fogo se apaga. E se o teu pé lhe faz tropeçar, corta-o.
É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, seres lançado no inferno, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos lhe faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só, do que os teus olhos, né, do que tendo 2, serem lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Vou dar um ponto aí, porque Jesus Cristo explica algumas coisas muito legais, e eu queria passar para a nossa tela aqui, para a gente poder ter compreensão do que Jesus está explicando, tá bom? Ponto número 1 desse trecho é a citação que Jesus Cristo faz sobre a pergunta que os discípulos fazem. Deixa eu escolher uma cor aqui, que é: qual é o maior? Lembra que a gente falou, se você não assistiu os vídeos anteriores, a gente falou que Pedro, Tiago e João, eles tinham ido no Monte da Transfiguração e eles tinham visto uma situação assim sobrenatural acontecendo. E eles começaram a deduzir quem seria o melhor, quem seria o maior diante de Jesus. E Jesus está respondendo para eles o seguinte: olha, essa preocupação de vocês, ela não é válida no sentido do que vocês esperam. Lembra que os discípulos esperavam em Jesus uma espécie de reino, e junto a esse reino, possivelmente uma hierarquia, e dentro dessa hierarquia as subdivisões do primeiro, do segundo, do terceiro. Mas o reino de Jesus, ele é diferente. O maior é o que serve a todos, assim como o próprio Jesus Cristo fez isso. Isso também está, se você depois quiser ler, lá em João capítulo 13, tá bom? Se você depois quiser ler, é um texto muito bonito, onde Jesus lava os pés dos discípulos, no Evangelho de João, e fala para os discípulos: se eu sou o vosso mestre e fiz isso por vocês, vocês devem fazer a mesma coisa por todos, tá bom? Então quem está na posição de liderança, ou numa posição de líder na igreja, ou qualquer tipo de encargo no reino de Deus, a nossa função é servir, ponto. A nossa função é se doar e estar sempre à disposição para edificar a vida de pessoas e para proclamar Jesus Cristo como salvação da vida de outros. Esse é o fundamento da vida cristã. Então, essa preocupação com quem é maior, Jesus Cristo está dizendo, ela se torna insignificante, até com a continuidade daquilo que ele mostra para os discípulos, né? Jesus, se você leu o texto comigo aí, Jesus coloca uma criança, né, no seu colo. Por que o símbolo de uma criança? Na comunidade de Israel, muitas vezes, tudo era, como era uma sociedade muito patriarcal, né, tudo ficava muito na responsabilidade do homem, né? E quando o homem, né, morria, quando ele falecia, a mulher, muitas vezes, junto com os filhos, eles ficavam muitas vezes numa situação de miséria. E muitas vezes as mulheres, para sustentar os seus filhos, ou elas trabalhavam como escravas, mesmo que fosse proibido na terra de Israel, ainda assim isso de vez em quando acontecia, ou elas se prostituíam. E os filhos, quando ficavam órfãos de seus pais por alguma razão, eles se transformavam em crianças desfavorecidas. Eram o que a Bíblia vai chamar de órfãos. Se você lê, por exemplo, Tiago, o livro lá de Tiago, né? Capítulo 1, verso 47. Agora eu estou em dúvida se é 42 ou 47. Mas Tiago diz que a religião pura e verdadeira diante de Deus e diante dos homens é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Por quê? Porque era justamente a necessidade da época, tá bom?
As pessoas na época de Tiago, principalmente as crianças desfavorecidas, elas sofriam muito com as necessidades. Falei 47, não, é 27, tá bom? Sofriam muito com as necessidades antigamente, justamente porque ficavam, né, no período às vezes de ausência de pai e de mãe por alguma fatalidade, ficavam muito desassistidas. A criança aqui, ela tem dois significados especiais para a gente. Ela tem o significado dos, né, dos desfavorecidos, especificamente, e também o significado daqueles novos crentes, né, daqueles que possuem uma centelha de fé, uma centelha de certeza sobre Cristo, mas estão começando nesse processo, estão a caminho de entender Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, assim, a criança era um símbolo ótimo nas mãos de Jesus, trazia essa questão de pessoas que precisavam, né, especificamente de demonstração de amor, de demonstração de cuidado, né, de demonstração muito, né, de hospitalidade, né, todos esses sentimentos, né, eram importantes para a igreja. Lembra que Marcos está escrevendo isso para a igreja compreender a necessidade do cuidado das pessoas que estão passando por dificuldades. Alguns comentaristas dizem até que esse capítulo aí de 33 a 38, fala justamente sobre a bondade do discípulo, né? O discípulo ele precisa ser nutrido de um sentimento cristão para cuidar dos desfavorecidos. Esse é o primeiro ponto. Por isso que Jesus fala e cita as crianças, né? Em primeiro momento, do 33 ao 41, né, especificamente, ou do 33 ao 37 especificamente, né, você tem essa questão da assistência àqueles que precisam, né, a vida cristã que precisa ser proativa com os necessitados. Depois a gente dá uma aspas, porque no 42 ao 48, né, Jesus está falando sobre uma ideia aqui de testemunho cristão e também está falando sobre conduta, tá bom? A forma como você vive. Por isso Jesus fala, qualquer um que fizer um desses pequeninos pecar, ou seja, levar essa pessoa que poderia ter fé a uma descrença. E infelizmente isso acontece muito no reino de Deus e infelizmente, né, espalhado aí por esse mundão, porque as pessoas infelizmente vivem um evangelho de extrema mentira, de extremo engano, e confundem as coisas demais e atrapalham o coração das pessoas. Existem pessoas que muitas vezes estão fragilizadas, tristes, chateadas com a igreja, porque infelizmente não encontraram, né, discípulos verdadeiros de Jesus, né? Não tiveram um encontro com né, verdadeiros cristãos, né? Porque o verdadeiro discípulo de Jesus segue esse ensino, né, e olha para as pessoas que necessitam da graça, do amor, da misericórdia, da compreensão, da compaixão, da assistência, da ajuda, de alguma forma, olha para essas pessoas com um olhar de amor, um olhar de carinho, com um olhar de compadecimento, de misericórdia, né? Muitas vezes essas pessoas elas caem, né, na mão dos lobos, né, que não estão servindo como cristãos, né, não estão dando bom testemunho, não estão criando
né, raízes de amor, de graça, de cuidado, de misericórdia, de salvação na vida das pessoas. Estão trazendo destruição ao coração e à mente das pessoas. E a Bíblia diz que, não tenha dúvida, Jesus vai cobrar. Jesus já está dizendo que essas pessoas, elas vão encontrar uma condenação e um sofrimento às suas vidas no pós-vida. Porque o lugar dessas pessoas que usam das suas imagens, né, de sua persona, que não vivem a humildade, o que Jesus mais está ensinando aqui nesse texto, sobre essa questão de qual é o maior, é a questão da humildade, entende? De você não ser maior do que ninguém, né? Você não é maior do que ninguém, você é só um servo. Se você foi colocado como maior, como a gente falou logo no início, o seu propósito é servir o máximo de pessoas possível. Por exemplo, tem uma pessoa lá na igreja que é lotado de dons. Ok, ela é dotada de dons para servir com o maior número de dons possível a sua comunidade e a sua sociedade. Entendeu? A igreja não é lugar onde a gente é servido por nenhum tipo de benefício da fé cristã. A gente oferta a nossa vida em pró da nossa compreensão sobre o Evangelho, como um princípio de adoração e como um princípio de obediência e como um princípio também de cuidado com as pessoas, com os irmãos, com a comunidade, e também a ideia de nós sermos sal, né, que Jesus diz no verso 49 e 50, porque cada um de vós será salgado com fogo. Essa ideia do salgado com fogo é uma compreensão de que todos nós seremos trabalhados pelo Espírito que nos faz crescer para os propósitos de Deus, tá bom? Cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurará o sabor? Tende o sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Ou seja, a ideia de Jesus aqui nesse texto, até o verso 50, é dizer: vocês serão salgados, a vida de vocês vai ser. A ideia do sal aqui é sempre uma ideia de tempero. A vida de vocês, a partir do momento que vocês aprendem de mim, que vocês estão em comunhão com Deus, a vida de vocês vai tendo sabor para ser uma bênção na vida das outras pessoas, entende? Mas infelizmente as pessoas hoje elas são pastoreadas por lobos, pessoas que não estão demonstrando aí, como a gente colocou, né, amor, cuidado, hospitalidade, misericórdia, compaixão, carinho, gentileza. Não, infelizmente as pessoas não têm encontrado dentro das igrejas os discípulos verdadeiros de Jesus que se compadecem. E aí essas pessoas se frustram. A tristeza maior é que essas pessoas elas botam a culpa às vezes em Jesus e em Deus, né? Por isso que Jesus está dizendo: olha, o que espera para vocês que fazem esse tipo de coisa, infelizmente, né, não era a vontade de Deus, mas como consequência das ações que são nossas, sempre serão nossas, é o fogo, infelizmente. Uma outra colocação como estudo para nós é Jesus utilizando a palavra Hades, tá bom? Importante você entender que no Novo Testamento existe duas palavras para inferno, tá bom? A primeira delas, vou colocar aqui como azul, é a palavra inferno como Geena, que vem da derivação de um lugar chamado Geinon. Deixa eu voltar aqui que ficou feio aqui, né? Que é Geinon. O que era esse lugar? Inicialmente, esse lugar tá lá em Jeremias, se depois você quiser ler, 7:31, era antigamente um lugar de sacrifícios humanos. Bom? E na época do rei Josias, no segundo livro de Reis, 23:10, né, na época do rei Josias, virou um moturo. O que é isso? É um lugar onde você leva os cadáveres para ficar lá, entendeu? Então, onde você vai
jogando esses cadáveres, tá bom? Então, esse é a primeira concepção que a gente tem bíblica sobre inferno, tá? A segunda concepção sobre inferno que a gente tem na Bíblia é a ideia do Hades, tá bom? Essa ideia aqui de Geena é uma ideia bem ligada aos hebreus, tá? Até porque a gente tem aqui, né, no próprio relato histórico aqui dos hebreus, os textos aqui mostrando isso. Mas na época de Jesus, os hebreus tinham muito desse pensamento sobre o Geena. Mas também como a sociedade foi muito influenciada pelo Hades, Jesus também se utilizou muitas vezes o Hades, tá bom? A ideia do Hades, né, era, se você olha lá o Hades, ele às vezes ele é traduzido como sepultura, tá bom? Tem que tomar muito cuidado, porque tem textos às vezes que a pessoa até quer explicar sobre o sono da alma e pega, às vezes, sem estudar o grego e fala assim, aí, os irmãos que dormem, como Paulo disse em Tessalonicenses, quando na verdade os irmãos que dormem é uma citação que na verdade a tradução seria os irmãos que estão na sepultura, né? Não tem uma ideia de dormir, tem uma ideia de morrer, né? Ficar naquela posição dentro do sepulcro, né? Hades também tem o significado, né, de lugar das almas, né? Das almas mortas, né? Das almas dos que morreram. Então você tem no Novo Testamento essas duas concepções de inferno sendo utilizadas no texto. Jesus está usando nesse trecho inferno como Geena, tá bom? É a palavra utilizada no grego por Jesus. Qual é as duas compreensões que a gente tem ou os símbolos que a gente tem? Como a Geena, ela é um lugar de sacrifício humano e um lugar onde se jogava os cadáveres, né, um lugar onde se jogava os mortos, muitos até para serem queimados, aqui é uma ideia de condição final, né? E no Hades é uma ideia de habitação, tá bom? Tem muito essa ideia de lugar, né? Onde você estará? Se a sua alma estará no Hades, essa alma estará perdida, né? Estará no lugar onde não existe, né, bondade, não existe Deus, misericórdia e tudo mais. O Novo Testamento usa os dois termos, tá? O que Jesus está explicando nesse texto é que as pessoas que não vivem, né, em testemunho cristão, elas vão sofrer. Lembra? A ideia desse Hades aqui não é só a separação eterna com Deus, mas é também aquilo que a gente está falando e aquilo que o próprio termo grego traz para nós. É uma ideia de qual é a sua condição eterna, né? Qual é a sua condição no fim da vida. Que aí Jesus fala muito sobre essa ideia de onde não morre o verme, né? Nem o fogo se apaga. Uma alusão, obviamente, nessa ideia de condição, né, com a ideia de sofrimento, tá? Essa é a ideia nossa de quando Jesus usa a palavra Geena, usa a palavra né, a palavra hebraica Geena, beleza? Para você entender que Jesus está dizendo que as pessoas que vivem dessa maneira era melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço, que essas pedras de moinho eram pedras grandes que precisavam ser tocadas por animais, né? Então os animais eles rodavam, né? Essa pedra ia girando e ia moendo as coisas, né? Era moinho a pedra, mas essas pedras eram grandes, eram tocadas por animais. Então Jesus está falando de uma pedra bem grande enrolada no pescoço, né? E lançado no mar. Ou seja, Jesus está dizendo que o sofrimento dessas pessoas, se fossem afogadas com essa pedra no pescoço, seria muito menor do que aquilo que Deus tem preparado para essas pessoas que vivem enganando as outras em nome de Deus e fazendo com que os pequeninos, né, que é um símbolo daqueles que são necessitados, daqueles que precisam crer, daqueles que precisam acreditar e que terão dificuldade de se aproximar de Deus por causa do falso testemunho, a nossa vida assim, ela tem uma condição
muito ruim, já predita e pré-anunciada por Jesus. Por isso que o segundo trecho fala sobre a forma, eu bati ali, a forma como você vai viver diante de Deus, né? A conduta, o seu testemunho, a sua vida, como é a sua vida com relação a Jesus. A nossa vida precisa ser uma vida correta e íntegra. Perfeito? Vou parar por aqui. Né? Jesus está cumprindo a terceira grande volta no Mar da Galileia e a continuação, Jesus Cristo vai fazer ensinos no capítulo 10 e no capítulo 11, se você já estiver lendo aí, Jesus entra em Jerusalém, já para o início da sua última semana de vida. Então Jesus cumpre os seus 3 anos, praticamente 3 anos e meio de ministério e agora está encerrando os seus ensinos com os discípulos, a vida, tudo que ele tinha para ensinar, tudo que ele tinha para explicar, e agora já explicando para os discípulos, eu vou para Jerusalém, vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar, porque Jesus estava lançando isso sobre a mente e o coração dos discípulos. Perfeito? Então, semana que vem a gente estuda mais um pouco. Lembra que todas as quartas-feiras, mesmo de férias, eu vou estar lançando vídeos aqui falando um pouco sobre o Evangelho de Marcos. Semana que vem tem outro estudo a respeito de um tema muito interessante, que é o tema do divórcio. A gente vai falar um pouquinho de Marcos capítulo 10. Não estamos lendo com pressa, mas o vídeo já tem 30 minutos, né? No meu aplicativo aqui. Talvez eu consiga acelerar um pouquinho, diminuir o tempo, mas a gente já está batendo 30 minutos. Então, a gente tem a necessidade de entender, explicar devagar os termos, os propósitos, as palavras, para que você compreenda bem o estudo sobre Marcos. Amém? Dúvidas você coloca nos comentários dos vídeos, assim que o YouTube me notificar, eu recebo a notificação, leio e respondo a você qualquer uma de suas dúvidas. Amém? Que a palavra de Deus possa gerar isso em nós, essa consciência de que, como Jesus mesmo mostra, não existe maior ou menor, né? Existe a vontade nossa que tem que ser sincera e honesta em servir a Jesus e ajudar as pessoas. Isso fica tão claro quando Jesus responde aos discípulos, falando, olha, aquele que não é contra mim é por mim, deixa ele. Mesmo que ele tenha suas dificuldades, mesmo que ele tenha seus empecilhos, mesmo que ele tenha talvez um pensamento diferente, um pensamento doutrinário diferente, cara, não perca tempo atrapalhando a vida das pessoas. Mesmo que a pessoa não seja da sua igreja, mesmo que, cara, entendeu? Não viva tempo, não perca tempo atrapalhando a vida de pessoas. Tem gente que atrapalha tanto a vida de pessoas que tira as pessoas da igreja para levar para outra igreja, às vezes a pessoa não volta para igreja nenhuma, sabe? Estava bem numa igreja, estava lá de alguma maneira servindo a Jesus e às vezes hoje não está em igreja nenhuma porque foi perturbada a cabeça diante de tantas pregações inúteis, né, que são muito mais doutrinárias do que necessariamente salvação em Cristo Jesus. Então, tomar cuidado com isso. A gente às vezes está sendo pedra de tropeço, atrapalhando as pessoas a viverem com Jesus, né? Aqui na igreja a gente sempre tem alguns irmãos que frequentaram a nossa igreja e hoje estão em outras igrejas, né? E a gente sempre diz aqui na nossa comunidade, é uma frase que também eu quero que você guarde no coração. Se a pessoa está em Cristo, mesmo que seja em outra comunidade, mesmo que seja em outra igreja, mesmo que seja em outra denominação, se ela está em Cristo, amém, querido. O céu não vai ter placa de igreja nenhuma. Por mais que a gente entenda que a gente tenha uma leitura bíblica um pouco mais consciente, um pouco mais lúcida e explique para você melhor as compreensões do Evangelho, Jesus Cristo também está abençoando o seu povo independente das limitações até mesmo intelectuais e até mesmo com as limitações espirituais que todos nós temos em muitas áreas, tá bom? Mas viva de forma que você vai abençoar a vida das pessoas, como a gente leu o texto de Marcos, porque é isso que a igreja precisa, de pessoas que sejam bênção uma nas outras, né? Se todo mundo, ao invés de ficar discutindo sobre temas tão bobos, parasse e orasse uns pelos outros, a gente com certeza estaria muito melhor. Querido, semana que vem a gente volta lendo, a partir de agora então, né, Marcos capítulo de número 10, tá bom? Deus abençoe sua vida, continue anotando, continue lendo o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, que é muito legal, e com certeza você vai aprender muito e Deus vai abençoar muito o seu coração, viu? Deus te abençoe em nome de Jesus.